consolidando, conforme nós informamos para vocês, desde a segunda-feira, a gente está consolidando o que vem dos estados, ou o que vem informado para nós através dos canais oficiais de vigilância. Então, eu vou pedir para a Dani colocar o painel oficial do boletim. Depois nós vamos falar sobre o caso confirmado de São Paulo e o outro caso que tem um exame positivo num laboratório privado e que está aguardando a confirmação da contraprova pelo Adolfo Lutz. Então, primeiro vamos ver aqui os números da vigilância. Por favor, Daniela. Pode apresentar. Bom, boa tarde a todas e todos. Nós vamos passar, então, primeiro os dados gerais, como o ministro já colocou. Nós hoje estamos com 90.870 casos confirmados e países com coronavírus são 72, 8 novos, 3.112 óbitos, né? E a letalidade global em 3,4%, 10.566 casos, óbitos e letalidade fora da China, 166, sendo 38 novos, 1,6%, e 80.300 casos, óbitos e letalidade na China. Então, essa situação pode passar, por favor, Amanda? A gente já vem acompanhando, a gente vai procurar dar uma celeridade um pouco maior na apresentação, porque a gente já vem apresentando esses números e a tendência nos demais países, a gente tem aumentado o número de países, né, que tem confirmado casos suspeitos ou casos confirmados, mas a gente procurou trazer um enxugamento dessa apresentação para que a gente possa responder e ter uma celeridade maior aqui na coletiva. Vou chamar a atenção de vocês, estávamos agora mesmo discutindo com o ministro e com o secretário, quando essa apresentação ela foi preparada e finalizada, a gente tem o horário para encerrar todos os dias a apresentação, nós estávamos com 2 casos confirmados no Brasil, mas agora já estamos com 3 casos confirmados, tivemos a confirmação há pouco de mais um caso no estado de São Paulo. Então, esse número que vocês estão vendo, nós estamos com 531 casos, sendo 3 confirmados e 531 suspeitos, 3 confirmados e 314 descartados. Como eu falei também, novamente, o caso confirmado, nós temos essa confirmação, o ministro vai fazer um detalhamento maior desse caso, nós temos 3 casos positivos e não 2 casos como estão aí, um caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde há pouco. Os casos suspeitos, 531, também tivemos a inserção de mais um caso suspeito, também no estado de São Paulo, e os casos descartados, totalizando 315 casos. Pode passar, a gente já passou essa situação. E a lista dos países que nós estamos fazendo o monitoramento, né? Então, são 31 países, com a inserção de novos países que tiveram a confirmação de casos, a confirmação na Argélia, a confirmação no Equador e a confirmação no Líbano. Então, essa também é uma ampliação da lista dos países monitorados, que também fica disponível na nossa página do Ministério da Saúde. Pode passar? Essas são as informações que a gente deu destaque das diferenças da apresentação realizada ontem e a apresentação de hoje, com o aumento de um caso confirmado no estado de São Paulo. Bom, nós tivemos, então, esse caso que entrou como caso positivo, que chegou confirmado, ele é um caso de um paciente de 46 anos, do sexo masculino, ele é de nacionalidade colombiana, residente em São Paulo. Ele é um administrador de empresas, foi atendido no Albert Einstein, na notificação nessa data, o atendimento dia 4 de março, o início dos sintomas 4 de março, tosse, dor de garganta, mialgia, dor de cabeça e coriza. Ele, no dia 9 de fevereiro, ele fez um deslocamento de São Paulo para a Espanha. Dia 16 de fevereiro, ele da Espanha para a Itália. Dia 22 de fevereiro,
ele foi da Itália para a Áustria. Dia 28 de fevereiro, ele foi da Áustria para a Alemanha. E dia 29 de fevereiro, ele retornou da Alemanha para o Brasil. São Paulo? São Paulo. Então, para vocês verem como que é, quando a gente fala aqui, algumas vezes é difícil você pautar por países, por conta desta mobilidade que as pessoas fazem. Esse paciente, ele teve na Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália para a Áustria, da Áustria para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Então, a gente informa esse trajetório para todas as autoridades desses países. A gente informa para cada um deles. Esse paciente, o mesmo procedimento. Um paciente que está clinicamente bem, é um paciente que já foi levantado qual voo estava, as duas fileiras da frente, as duas fileiras atrás, os laterais e a correlação de casos para monitoramento. Em cada ministro, está? Sim. Informação que nós temos da Secretaria. Como nós vamos tendo a informação sempre, e esse caso entrou agora por volta das 3 horas, 3h30 da tarde, com essa informação. E temos um caso em investigação. E esse caso aqui, ele guarda algumas peculiaridades. Esse caso, ele já é diferente. Ele é uma jovem de 13 anos, adolescente, feminino, residente de São Paulo, estudante. Essa informação dela agora que nós estamos começando a trabalhar. Mas ela é uma paciente que foi ao Hospital Beneficência Portuguesa, ela fez um atendimento hospitalar, uma coleta sem nenhum critério. O único critério era a viagem. Ela não tinha, até então, um critério objetivo. E ela viajou de São Paulo para Lisboa no dia 21 de fevereiro, no dia 22 de fevereiro de Lisboa para Milão, Itália, e dia 22 de fevereiro de Milão para Dolomitas. Milão, desculpa. Para Dolomitas. Dolomitas onde é? Eu não conheço Dolomitas, alguém puder... É uma região da Itália? É uma cidade, alguma coisa da Itália? Me desculpe, porque eu estou com a ficha aqui desse jeito. Dolomitas. De trem, via trem. Norte da Itália. Norte da Itália. Norte da Itália, perdão. Ela esteve, essa paciente, internada no Hospital Dolomite Sport Clinic por lesão no ligamento e correção cirúrgica mediante artroscopia. Então, ela era uma pessoa que fez uma lesão durante a viagem, nesses esportes provavelmente, nós não temos ainda a história completa, as circunstâncias que ela machucou, mas esses negócios de esqui costumam ter esse tipo de lesão, não sei se é isso, não tenho essa informação, mas tenho a informação e ela retorna ao Brasil no domingo, né, 1º de março. E na segunda-feira, ela então faz o teste, coleta o teste num hospital privado e um laboratório privado, que ainda não é um laboratório que nós... Então, nós mandamos para contraprova no Adolfo Lutz. Mas ela fez na Beneficência Portuguesa. Ela foi à Beneficência Portuguesa, lá, mesmo não tendo aqueles critérios... Oi? Não, esse daqui é o que o Adolfo Lutz vai agora fazer a contraprova. Ela fez o exame por precaução, porque ela tinha passado por esse exame. Provavelmente, até porque imagino que ela internou num hospital, né? Ela passou por um procedimento, é uma menina de 13 anos, mas enfim, o exame dela testou positivo. Nada impede dela, como ela chegou no domingo e fez o teste na segunda-feira, nada impede dela estar no período de incubação, por exemplo, que a gente já colocou várias vezes aqui para vocês, que o período de incubação é médio, né, de 3 a 7, com pico no 4º dia. Ela pode ter no sábado, na sexta, no domingo, enfim. Nós vamos agora aguardar
mais informações sobre o caso. Por isso que a gente coloca ele como investigação, mas com um resultado positivo de um laboratório privado que adota o mesmo padrão do Einstein, o mesmo padrão do Ministério da Saúde, ou seja, temos uma grande probabilidade de ser confirmado pelo Adolfo Lutz. Acredito que o Adolfo Lutz deva rodar e no começo da noite, enfim, a gente já deva ter a contraprova, e aí nós poderemos colocá-la num caso atípico de entrar direto como confirmado, né? Não ter passado pelo período de suspeito. Né? Mas estava importado, né, ministro? Importado. Continuaria sendo importado. Continuaria sendo importado. Sim, recomendação de isolamento domiciliar assintomático. Vamos. Né? Agora, nós assistimos muitos países, os Estados Unidos é um dos países do mundo que mais investem eles têm muito a vigilância como uma coisa de defesa, de critério de segurança nacional, medo de riscos biológicos, etc. E a gente viu que muitos estados americanos, quando começam a notificar, quando começam a reconhecer, começam pelos pacientes graves. Isso aconteceu na Itália também. A Itália ela abre os casos dela pelos pacientes graves. O Irã também abriu uma situação pelos pacientes graves, que é o que a gente tem chamado a atenção em relação a essa condução da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem tido um pouco mais de eco para observar que é um vírus que ele tem competência para transmitir. Como está sendo contado caso a caso, somente os casos confirmados por PCR-RT, a gente amanhã vai reunir aqui em Brasília, isso já estava marcado, mas amanhã a gente vai reunir com o que a gente tem de mais forte nas nossas especialidades, que nos parece que o número de casos, como só trabalham com os confirmados, me parece algo subestimado. E se subestima o número de casos, ou seja, só notifica o confirmado, isso pode, para cada caso confirmado, você pode ter aí 15, 10, 20 que não são confirmados, o que aumentaria muito o número de casos e que o número de óbitos, como esse é contado unitariamente, traria a letalidade muito abaixo do que esses 2, 3% que estão dizendo mundo afora. Quer dizer, ela comportaria mais como um quadro de uma síndrome respiratória aguda. Então... Oi? Renato? Não, ela fez uma coleta totalmente fora da curva, dos padrões de saúde pública. Para a saúde pública, a gente continua somente com casos suspeitos. Quem tem sintoma, a gente não vai fazer exame de todo mundo para uma loteria esportiva saber será que alguém tem de um vírus. E se ela chegou no domingo e fez isso na segunda-feira, agora a gente vai observar. Se ela tiver, vamos supor que ela tenha adquirido o vírus no sábado, ou na sexta, ou na quinta, e ainda estivesse naquele período que a gente chama de período de incubação, né? Ela pode abrir o quadro clínico dela na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, dentro daquele período de 14 dias que a grande maioria, mais de 99% dos pacientes abre o quadro clínico. Ela vai servir até para que a gente veja de uma maneira muito interessante se ela vai estar numa média ou se, como alguns casos foram relatados, acho que na China, no norte da China, que colocou que teve paciente que não teve sintoma e foi a paciente zero, que a Itália procura o paciente zero, enfim, que pode acontecer. Vamos ver se essa paciente, mas reforça a nossa crença de que nosso sistema de vigilância é muito forte e que está captando de uma maneira indireta, né? Essa notificação, o laboratório privado ele colocou diretamente no CGLab, que é o nosso controle geral de exames laboratoriais do Brasil. Então a gente recebeu isso no nosso radar, está muito sensível. A gente percebeu o caso
muito no cedo e já imediatamente começamos a trabalhar com o Estado de São Paulo. Eu pessoalmente conversei. Oi? A gente vai fazer Ela está fora de qualquer recomendação. Uma paciente que não tem coriza, não tem febre, não tem tosse, não tem nada, mas pelo fato de ter vindo e ter passado por um hospital, por internação hospitalar, passado por procedimento, eu imagino que isso motivou que ela fizesse o teste mesmo estando assintomática. Gente, só para lembrar o seguinte, a gente está transmitindo ao vivo. A gente prefere aguardar perguntas no microfone. a contraprova do Adolfo Lutz. Oi, ministro. Natália, da RBS. Ontem, aqui na coletiva, se falou que o governo anunciaria hoje recursos para as UBSs fazer atendimento. Não é... Não disse não, que hoje nós estamos estudando a possibilidade de termos alguma política de implementação para as unidades básicas. Não foi dito que seria hoje, Natália. Mas assim, vai ter mesmo esse dinheiro, quanto vai ser e para que tipo de ação nas UBSs? Veja bem, a gente está discutindo isso permanentemente e vendo os cenários. Cada vez que o cenário nos mostra que, olha, a probabilidade de nós termos transmissão sustentada, como está acontecendo no hemisfério norte, nós não sabemos se vai acontecer no hemisfério sul, mas vamos trabalhar como se tivermos, né? O nosso sistema, ele tem uma boa capilaridade de atenção básica. Nós estamos presentes em todas as cidades do Brasil. Não tem nenhuma cidade brasileira que não tenha uma Secretaria Municipal de Saúde, que não tenha uma unidade básica de saúde organizada. Isso posto faz com que nós passemos a utilizar essa capacidade instalada para que as pessoas não procurem diretamente hospitais, para que a gente possa organizar um fluxo que não concentre muitas pessoas em sala de espera. Então, nós estamos trabalhando e junto com o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, para a gente fazer uma política, uma sugestão de política para a atenção primária que possa ser nacional, já que a organização de rede hospitalar, de referência, de contrarreferência, aí quem está dentro daquele estado ali tem muito mais condições de propor qual é a sua melhor alternativa. Nós entendemos que a unidade básica possa ser utilizada por um período de tempo ininterrupto, por exemplo, a grande maioria das unidades básicas abre às 7 horas da manhã, fecha às 11, abre às 13 e fecha às 17. Infelizmente, nós herdamos unidades básicas com uma equipe só em vários lugares do Brasil, quer dizer, uma unidade muito, muito pequena. Então, nós estamos discutindo, talvez, trabalhar com as unidades que tiverem 3 equipes, trabalharem até as 22 horas ininterrupto, por exemplo, é uma das nossas sugestões. A unidade que tenha pelo menos 2 equipes, abrir 12 horas consecutivas, e aí o horário de atendimento ficaria a critério do gestor municipal, pode ser das 7 às 19, pode ser das 8 às 20, mas com condições de receber, orientar, triar. Se tiver necessidade de coletar na própria unidade básica. Nós temos um exército de agentes comunitários que já sabem onde essas pessoas moram e podem ser a ponte para fazer qualquer comunicação em relação à piora do estado geral. Nós temos também, como iniciativas, nós temos centros de telemedicina que já podem ser utilizados como tomada de decisão para amparo desses profissionais que estão na atenção primária, que são medidas que a gente tem no nosso arsenal de como vamos enfrentar um eventual surto epidêmico e que vão ser todas utilizadas. Nós devemos também fazer o chamamento de médicos pelo programa Mais Médicos, já que o Médicos pelo Brasil ainda não está com a sua estrutura burocrática. Se eu for esperar a burocracia da criação da agência, de fazer o processo seletivo, de fazer prova e etc. Então, o Mais Médicos tem um processo seletivo simplificado. E a gente estava trabalhando, o Mais Médicos, trabalhando sempre nas cidades de nível 4 para cima, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós devemos trabalhar agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que eles poderem, porque nas cidades nível 1, 2 e 3, elas são cidades de população maior, é onde você pode ter surtos epidêmicos maiores. Então, a gente deve trabalhar chamando para as 8 categorias de cidades.
nós amanhã vamos conversar com aproximadamente, eu não tenho aqui, ninguém me... Eu tenho aqui, ministro. O óculos é da minha esposa, da Terezinha, que eu estava sem o meu e eu peguei eu posso ler. Nós vamos reunir amanhã com Fiocruz, Hospital das Clínicas de São Paulo, Instituto Butantan, Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Associação Brasileira de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem da Família e Comunidade, Federação Brasileira de Hospitais, Instituto Adolfo Lutz, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Medicina de Família, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Odontologia. Quer dizer, nós vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos para juntos pensarem e exporem os seus pontos de vista. O nosso sistema ele é muito capilarizado para que todos entendam o papel de cada um. Nós temos um tempo pela frente, nós não temos transmissão sustentada dentro do Brasil, são todos casos importados, mas isso nos faz ir já para esse nível agora de que há uma... Outro dia eu usei essa expressão, a Organização Mundial da Saúde parece que não gostou da expressão, mas demora-se para que a Organização Mundial da Saúde fale, olha, temos uma pandemia, para que a gente possa trabalhar com critérios pandêmicos, né, que são os critérios que a gente coloca quando a gente tem uma situação como essa. Mas eu acho que isso já não é se vai ser um critério pandêmico, mas é simplesmente quando será um critério pandêmico. Isso não significa que o Brasil vai deixar de fazer exatamente a grande vigilância que está fazendo, o isolamento dos casos, a orientação para a população, campanhas de orientação, campanhas de que as pessoas continuem com os cuidados, a casa arejada, janelas abertas, lavagem das mãos. O bom senso nessas horas ajuda muito, quer dizer, pessoas que viajam para o exterior, quando retornam, se estiverem nos primeiros dias, aguarde, não saiba. Todas as pessoas têm avós, têm tias, têm pessoas mais idosas, que as pessoas tenham o cuidado de aguardar um período para saber se estão num período que a gente chama período de incubação, que impere uma autocolocação de restrição para que aguarde os sinais clínicos. Mas volto a repetir, nós continuaremos fazendo a avaliação dos casos que têm nexo com viagens ao exterior ou contato com as pessoas confirmadas ou quadros que imponham que nós façamos a testagem. Boa tarde, Zileide Silva, TV Globo. A minha dúvida é o seguinte, o terceiro caso confirmado, essa jovem, essa adolescente totalmente... Não, essa jovem não é confirmada, o colombiano é o confirmado. Então, 3 casos confirmados, a partir de agora, 3 casos. O quarto caso... Suspeito. Já com um exame positivo de um laboratório privado, aguardando a contraprova do Adolfo Lutz. Isso. E os Estados Unidos que entraram na lista, ontem os senhores já falavam que isso deve aumentar o número de suspeitos. O que o senhor falaria, então, para a população? Eu penso principalmente nessa adolescente chegando assintomático, aí vai a um hospital e tem o primeiro exame confirmado. Isso pode deixar muita gente preocupada, principalmente chegando de viagem, chegando agora dos Estados Unidos, né? Então, o que falar para a população, vendo esse novo quadro, já que não muda nada? Olha, para nós no Brasil, nós iremos orientar conforme os casos vão ocorrendo. Mas no momento, pela lei do bom senso, já que a Organização Mundial de Saúde não faz essa colocação, naquelas pessoas que estão indo para áreas de transmissão intensa, como a gente diz, aqui não precisa nenhum expert para ver que todos os casos do Brasil foram Itália. Né? Praticamente, até agora,
E aquela coisa da Itália abrir com os óbitos e abrir com polícia na rua, abrir com contenção, fez com que as pessoas saíssem em bloco. Isso aumentou os casos na França abruptamente, aumentou os casos na Inglaterra, aumentaram-se os casos nos Estados Unidos, e nós tivemos os casos, a Argentina também já confirmou o caso, e nós tivemos os casos, até o momento, todos eles vindos da Itália. O Irã, nós não temos grandes fluxos, mas sabemos que é um país que está com uma transmissão também intensa. Alguns países que têm sistemas de informação que são muito frágeis, que a gente não tem a condição, por exemplo, a Coreia do Norte, até agora, nenhum caso confirmado, né? E é muito difícil, porque a Coreia do Sul, que está ao lado, se a gente falar Coreia do Sul e não falar, então, a Coreia do Sul está com uma transmissão intensa, o Japão tem uma transmissão. Então, quando a Organização Mundial de Saúde e esses voos que vêm para o Brasil, eles são um grande arranjo e combinação de pessoas que vêm de todos os lugares. As pessoas pegam um avião, ela não sabe se está todo mundo vindo de Lisboa para São Paulo. Ali é um grande hub, é uma grande dança de cadeiras. Uma pessoa saiu de Coreia, foi para a China, da China veio para Doha, de Doha chegou em Portugal, enfim, saí de Amsterdã, fiz uma escala, troquei de companhia, vim na companhia A, fui de trem até lá. Então, ninguém sabe hoje, quando está dentro de um avião, como é que se comportam todas as pessoas que estão ali dentro. Então, o que a gente coloca é as pessoas que viajam para o internacional, primeiro, viajem se tiver necessidade de, né? Não vai sair viajando, principalmente para locais de transmissão intensa. Isso nós já falamos aqui anteriormente e voltamos a repetir. Aqueles casos que são de comércio, de negócio que se imponha, se puder fazer por videoconferência, se puder fazer, melhor. As pessoas que chegam terem a consciência de que posso estar chegando de um país que não tem transmissão intensa, mas não sei como estou em relação às possíveis conexões internacionais. Então, que se coloquem numa autoobservação e numa cautela em relação a qualquer sinal e sintoma de febre, coriza, dor de cabeça, mialgia, que procure a unidade de saúde para poder ter as suas orientações. Até que se mude esse painel mundial que a gente está cobrando da Organização Mundial de Saúde. Mas sem pânico. Sem pânico. Mesmo porque amanhã nós vamos discutir uma tese que eu tenho levantado em todos os fóruns, que é: a China fez caso a caso. De repente, no dia 14 de fevereiro, a China mudou e fez por nexo causal. Ela assumiu que o vírus que estava circulando era coronavírus. Ela passou de 32, 33 mil casos para quase 70 mil casos. No dia seguinte, mais 10 mil casos. Aí, no terceiro dia que eles foram para o nexo causal, eles voltaram para somente caso confirmado, numa clara mudança, provavelmente por critério muito mais, vão dizer que está aumentando muito, uma coisa assim, quero evitar o pânico. Mas você olha o gráfico, quando você isola e fala, se fosse por nexo causal, e se tivesse 10, 15, 20 pacientes que tiveram o vírus e que não foram confirmados, a gente estaria falando de 1 milhão, 1,5 milhão de casos, que é típico de epidemias respiratórias. E a diminuição de casos, ela ocorre quando os contactantes ganharam imunidade. Então, se isso é verdade, a letalidade é muito mais baixa e a transmissibilidade é maior. Isso é uma discussão técnica que nós vamos ter amanhã, mas que a cada vez, a cada análise que a gente vai fazendo, mais ela nos parece ser um princípio na China da cautela, porque era um vírus novo, ninguém sabia o que era, estava correto. Agora, hoje já ninguém no mundo imagina a eficácia de, por exemplo, aquilo que foi feito na China, de colocar uma cidade de 11 milhões de habitantes em quarentena. A eficácia daquilo, as pessoas saíram para toda a China, para toda a Península Asiática. A eficácia da Itália quando coloca algumas cidades em torno de Milão, e Milão é um grande hub, é uma cidade com milhões de habitantes. O que aconteceu? As pessoas saíram naturalmente de lá e se espalharam por toda a Europa. Então, é preciso ter calma, é preciso analisar como que vai se comportar. Se tivermos alguma síndrome gripal
Nós vamos monitorar, como monitoramos todos os anos. Nós temos milhões de casos no mundo de gripe, com fatalidades, com óbitos no mundo por influenza A, por influenza B, por uma série de vírus que acontecem, que ocorrem todos os anos, desde que o ser humano habita essa terra aqui, e os vírus habitam também. Isso, eles coexistem e eles tendem a entrar em equilíbrio. Lá no Pernambuco fizeram um teste e deu coronavírus. Aí falaram, então é o primeiro coronavírus lá de Pernambuco. Não, era o coronavírus de 1960, a cepa 43, que é uma cepa que circula no mundo há muitos e muitos anos. O coronavírus não é uma novidade enquanto vírus respiratório nos sistemas de saúde do mundo. Então, calma, acho que daqui a pouco a gente vai ter tantas respostas da ciência que está se debruçando. Agora, vai estressar o sistema de saúde? Provavelmente sim. Teremos dias bons? Dias ruins? Provavelmente sim. Se tivermos no Brasil um cenário daquele, perderemos pessoas? É possível, está acontecendo no mundo. Agora, calma, porque a gente vai atravessar, como já atravessamos, várias outras situações como essa. Boa tarde, ministro. Cristina Lemos, da TV Record. Eu queria, por gentileza, que o senhor, se puder, especificar um pouquinho mais o caso meio peculiar da menina de 13 anos. Certo. Muito embora não seja um caso confirmado, mas tem um teste positivo, eu gostaria de saber quantas pessoas ao redor dessa menina... Está em investigação ainda. Por exemplo, ela não viajou... Esse caso nos entrou agora... Sim. Ele é um ponto fora da curva. Sim, compreendi. Esse não é um caso florido. Tudo claro. Então, nós vamos aguardar a Secretaria de São Paulo nos dar essas informações. Talvez até eles, na coletiva dele, possam dar informações melhores do que as nossas. Certo. Só para tomar como parâmetro de procedimento. Por exemplo, ela tem 13 anos, ela muito provavelmente não viajava sozinha. Sim. Viajar com a mãe, com o pai, com irmãos, sim. etc. Todas essas pessoas vão agora ser monitoradas, não tenha dúvida. Ela cai no protocolo de monitorar. Sim, ela cai, assim como todos os seus contactantes, a sua família. Vamos supor, a menina que estava assintomática, vamos supor que ela foi lá, fez o exame, mas ela faz balé, ela faz inglês. Agora está nessa fase que a gente chama de investigação dos contatos, para a gente poder colocar um número grande de pessoas que vão ficar naquilo que a gente chama observação clínica. Liga-se todo dia, fala, olha, como é que você está? Está tudo bem? Recomendação de circulação, e os contatos, que são aqueles contatos próximos, que se ela desenvolver tem a alta possibilidade. Vamos supor, a mãe vai ser a cuidadora. A mãe pode passar de caso suspeito, né? Vamos supor, para provável, vamos supor, se ela tem sintoma. Isso daí, essa consideração, assim como o do paciente, caso confirmado, oriundo da Colômbia, que foi aquele que fez, acho que ele deve ter feito um mochilão lá, porque ele foi em vários locais da Europa. Então, justamente eu queria obter do senhor essa ideia de padrão novo, né? ou adoção do protocolo. Na eventualidade de uma pessoa que testou positivo e que não tem a contraprova ainda, não manifestou os sintomas, o protocolo será o mesmo de alerta aos contatos. E ela em isolamento domiciliar já orientada. Certo. Sobre a questão do cidadão colombiano, devido a esse périplo que ele fez, que o senhor acaba de mencionar, existe uma estimativa, enfim, de quantas pessoas ele contactou? Um foco, quais que serão? Não, a gente informa as autoridades de saúde de todos esses países. Uma pessoa que estava no seu país do dia tal, e que veja por onde ele passou, onde ele foi, testou positivo no Brasil. Quando a gente olha para trás, eu sou de oriundo italiano, então, mas aqui, ele sai de São Paulo para a Espanha dia 9 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro, ele sai da Espanha para a Itália. Dia 22 de fevereiro, da Itália para a Áustria. Dia 28 de fevereiro, da Áustria para a Alemanha. E dia 29 de fevereiro, ele retorna da Alemanha para o Brasil. O que a gente faz? Olha, o período médio de incubação é esse. Então, o local mais provável
pode ser esse. A gente os informa. Agora... Portanto, subtrai de hoje 14 dias. E aí a gente vai nesses 14 dias, sendo que existe 3 a 7, a grande maioria de casos o sinal clínico aparece de 3 a 7. A grande maioria dos casos. Ele apresentou sinal clínico no Brasil no dia que ele chegou, e no dia que ele chegou ele já foi ao hospital. Então, a gente fica monitorando agora os contatos dele e informa esses países para que esses países também façam. E isso faz parte do grande conhecimento mundial sobre... Vamos supor, ele testou positivo. Todas as cepas que nós confirmarmos positivos, nós faremos o DNA de 100%. Então, quando nós fizermos o mapeamento genético dessa cepa desse paciente, ele vai dando match com cepas de país A, B ou C. A Itália ainda não fez o mapeamento genético, né? Mas teve um paciente aqui que o mapeamento bateu com uma cepa da Alemanha e o outro bateu com uma cepa de outro lugar. Isso vai fazendo agora a construção do grande quebra-cabeça de deslocamento dessa virose. Ministro, rapidamente, sobre 2 temas à parte esse. Houve um acréscimo de países no dia de hoje, de 27 para 31. Eu gostaria que o senhor observasse, enfim, se há alguma preocupação adicional em função disso, alguma medida adicional em função disso. E, por último, pouco tempo atrás, dias atrás, o senhor deu uma informação muito tranquilizadora. A de que uma pessoa que adquiria o coronavírus não readquiria, porque o organismo estaria imune. Exato. Nós temos um noticiário farto de casos de pessoas que voltaram a ser infectadas pelo coronavírus, nenhuma no Brasil, na China, etc. Eu lhe pergunto, uma nova cepa? Qual é a explicação para essa situação? A gente está frente a um vírus que está em mutação. Ele fez uma mutação grande para sair de um hospedeiro, provavelmente de alguma zoonose, um roedor, um morcego, enfim, não se identificou isso ainda, e ele está em adaptação. Todo vírus tem 2 qualidades. Quanto que ele transmite, quer dizer, a capacidade dele de transmissão, transmissibilidade e letalidade. Vírus só tem essas duas características. O vírus mais em equilíbrio, o que menos nos agride, é o que transmite muito e tem baixa letalidade. Então, um vírus, por exemplo, do resfriado comum, ele é um vírus que você pode ter resfriado pela mesma influenza de diferentes cepas, mas é a mesma influenza A, você pode ter influenza A, você pode ter inúmeros resfriados ou gripes por influenza A, porque ela muda a sua característica de tempo e tem uma letalidade de 0,3, 0,4, ela fica mudando. Então, ela usa o seu organismo para se multiplicar. Quando você espirra, quando você dá a mão, quando você vai para uma outra pessoa, ela passa para o outro, ela se multiplica no outro. É mau negócio para o vírus que o hospedeiro faleça, porque senão ele falece junto. Por isso que vírus muito agressivo, como foi o caso da SARS em 2002, ele não dá tempo dele fazer a cadeia de transmissão, como foi o caso do Ebola na África. Era um vírus muito agressivo e ele acabava fazendo... O controle desses vírus são essas medidas que a Organização Mundial da Saúde coloca, de restritivas. A humanidade consegue controlar esses surtos quando ele é muito agressivo ou com baixa transmissibilidade. Esse vírus ele está se mostrando com uma capacidade de transmissibilidade muito rápida, já que ele saiu da China, ele fez a Península Asiática, ele fez Japão, ele fez Europa, ele fez América do Norte, ele entra no continente africano, ele já foi na Austrália, ele já está na América do Sul, num período relativamente curto de tempo, mas com uma baixa letalidade, se comportando mais como os vírus respiratórios clássicos que a gente conhece, né? Que é para onde a gente acha que vai ser. E normalmente os vírus respiratórios, eles acabam sendo letais para as pessoas que têm morbidade,
paciente que está em quimioterapia, paciente acamado, paciente que tem estado imunológico debilitado e pessoas que estão em ambientes muito insalubres. Um presídio, por exemplo, você tem concentração absoluta de pessoas em condições de higiene menores do que as ideais. Então, esse é um quadro que preocupa. Moradores de rua, isso é um quadro que preocupa. Asilos, quadro que preocupa. Então, você tem alguns públicos-alvos que o sistema de saúde identifica e procura amenizar para que a gente possa ter o menor número de pacientes com situação de fragilidade imunológica. A Itália tem uma das populações mais idosas do mundo, o que é um orgulho para a Itália, assim como para o Japão, um país que tem longevos, né? Mas que numa situação onde na longevidade existem comorbidades e sistemas imunológicos mais frágeis, eles acabam tendo numa situação dessa uma situação de mais sobrecarga do sistema do que países com população mais jovem. Não temos casos relatados de óbito em pessoas abaixo de 40 anos, pelo menos oficialmente que eu tenha visto, não vi. Típica de resfriado, típica de surtos gripais. O médico que descobriu a doença? Sim. O médico que descobriu a doença, não. Ele foi o que falou. Eles já tinham dado, dia 8 de dezembro, os médicos chineses noticiaram para as autoridades 9 óbitos de uma pneumonia que eles não sabiam de qual era o agente. 8 de dezembro. Se a letalidade é 2%, como está sendo dito, para você ter 9 óbitos, há quantos casos você tinha que ter para ter 2% de óbito? Então, você tinha que ter tido mais de 500 casos. Esse vírus está circulando lá na Wuhan, provavelmente de outubro. Não se abre uma epidemia com 9 óbitos de síndrome gripal, se a letalidade é 2%. Se 98 fica bem, como é que você abre uma conta dessa falando, comecei hoje com tantos óbitos? O vírus provavelmente circula, se sustenta de uma maneira como resfriado, como nos pacientes jovens com pouca debilidade, como toda gripe, e quando ele vai chegando nos pacientes que têm maior risco, esses pacientes mais graves vão procurando as unidades e realmente nós ainda não temos medicamento, nós temos só medidas de suporte ventilatório e antitérmicos, né? E procuramos hoje medicamentos, por isso essa reunião de amanhã, toda hora sai na imprensa, a cloroquina, o retroviral tal, para fazer o consenso de qual é o arsenal de produtos que eles querem, os meus médicos querem, para fazer o enfrentamento dessa doença. Os países. O acréscimo de países, eu acho que essa pergunta, todo dia isso vai ocorrer. Eu acho que é o que eu digo, vai chegar uma hora que quem vai ter que responder isso é a Organização Mundial de Saúde, que vai ter que chegar e falar, eu estou aumentando 10, 12 países por dia. Né? Então, se vai ter transmissão sustentável nesses países, o Brasil é um deles. Nós estamos olhando e vendo que países de primeiro mundo, como é o caso da Itália, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso dos Estados Unidos, o vírus chega, começa a circular, faz sustentável e ocorrem os casos. Quer dizer, então nós vamos aguardar a opinião da Organização Mundial de Saúde, mas me parece que, a continuar com essa condição, eu fico imaginando hoje se eles, com esses números, do jeito que está, se eles colocariam uma cidade como Wuhan em quarentena e parariam 90% da economia da China. Eu fico imaginando se fariam isso numa epidemia, num surto de quadro respiratório. Será que você tem mais óbitos pela paralisação? Né? Isso é uma coisa que ainda vamos ter essas perguntas, ainda em algum momento terão que ser respondidas, provavelmente quando passar esse período de emergência, quando a gente se debruçar, quando a gente pegar uma coisa que a gente faz em final de epidemia, é coletar o sangue aleatoriamente de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e aí a gente vai ver quem fez anticorpo contra aquele vírus.
o IgM e as imunoglobulinas do indivíduo. Aí a gente vai dizer se foram 10%, 30%, 50%, 70% das pessoas tiveram. Aí é que nós vamos ter um dado para falar qual é a história natural da doença. A medicina, gente, ela não é uma ciência exata. Ela é um ramo da filosofia. Hipócrates era filósofo. E quando a gente sai dos princípios filosóficos, a gente tem alta probabilidade de errar. O Hipócrates falou: sem diagnóstico não há tratamento. Então, nós iniciamos um quadro onde nós não tínhamos o diagnóstico do que essa doença faz no sistema. E demos um tratamento baseado em anos anteriores. Então, agora precisamos estudar essa doença e esses números virem à tona. E um segundo princípio do Hipócrates era o non nocere. Não se pode ser mais nocivo do que a condição que trouxe o doente até você. Não é porque o indivíduo tem uma fratura no braço, o ortopedista amputa aqui em cima e fala: resolvi sua fratura. Então, nós vamos ver agora se o princípio filosófico do non nocere, se ele foi respeitado ou se ele acabou trazendo mais nocividade do que a própria situação que trouxe o doente até nós. Ministro André, da BBC, tudo bem? Queria que você falasse rapidamente sobre os planos de vocês para o caso da gente começar a ter uma transmissão sustentada aqui dentro, e sobre reservas de contingência, reservas financeiras para essa eventualidade também aqui da parte do Ministério da Saúde. Bom, nós vamos trabalhar respeitando os planos de contingência dos estados. Cada estado brasileiro sabe, junto com o seu conjunto de municípios, como que vai ser. O que cabe a nós, União, é coordenar e dotar os estados. Então, nós estamos correndo para dotar todos os estados para que os laboratórios centrais sejam capacitados para poder fazer os testes. Essa semana nós já aumentamos, acho que mais 3 ou 4 estados, agora estão só na fase final, mas eu quero chegar com praticamente todos eles com essa musculatura apropriada. O Dr. Gabardo está se esforçando para concluir esse quesito de aquisição de EPIs, pelo menos para a gente ter o início. E esses EPIs, os países do primeiro mundo, do hemisfério norte, entraram comprando os estoques mundo afora. Compraram aqui no Brasil, a China comprou o que tinha e fez compra futura. Então, nós estamos agora dialogando e falando: olha, essa era, para mim, ao meu ver, uma das precauções da Organização Mundial de Saúde, arbitrar essa questão para que a gente possa ter, já que os suppliers, China, Índia, são muito concentrados, a fábrica do mundo está na China, Então, isso são questões que o Ministério da Saúde está se esmerando para poder organizar. Insumos que sejam de difícil aquisição, nós estamos nos esmerando. Licitação de 1.000 leitos de CTI, que nós possamos organizar, possa abrir nesse estado ou naquele. Nós já estamos na fase final de assinatura de contrato. Não vamos comprar, mas vamos alugar conforme a nossa necessidade, se tivermos essa necessidade. Mas nós não vamos falar o que cada estado tem que fazer. No caso da rede privada, esses leitos? Sim, nós temos empresas que fazem aluguel, fazem manutenção, porque nós não temos por que adquirir para fazer uma obra, para montar um CTI. Até você terminar uma obra para montar um CTI, você já acabou isso. E nós também não vamos fazer aquisição para algo que, se não ocorrer, se nós tivermos um comportamento do vírus, país tropical, baixíssimo número de casos, comportamento extremamente equilibrado, não tem por que a gente imobilizar uma enorme quantidade de dinheiro. E, se precisar, a gente vai gradativamente ampliando. O que é nacional é isso. Os estados pedem recursos para, assim, me mande um recurso para que, se eu tiver aqui, eu já quero ter o recurso. Eu dialoguei ontem com a Câmara, com a Comissão de Seguridade Social e Família, tem uma comissão externa que está trabalhando, conversei com o presidente Maia, conversei com alguns senadores.
porque podemos ter uma hora que precisaremos de certa agilidade em relação a recursos adicionais, conforme for o desenho desse surto respiratório. Mas estamos trabalhando com o que nós temos. Certo, mas eu tenho uma reserva de recursos para isso. Nós temos, o Ministério da Saúde sempre tem. De quanto nesse momento? Nós temos o suficiente. Tá bom. Porque são cenários. E é o que eu falo, vocês trabalham com exatas. 2 mais 2 tem que dar 4. Para nós, 2 mais 2 pode ser 4. Eu tenho um orçamento global de 131 bilhões para a saúde brasileira para esse ano. Eu tenho mobilidade no meu orçamento. Eu tenho como remanejar e colocar alguns programas em prioridade menor ou maior. O que eu estou dizendo assim, nós temos recursos no momento para enfrentar? Temos. Mas provavelmente necessitaremos de eventuais recursos adicionais conforme for a apresentação dos casos. Não existe isso de quanto que você tem disposto. Eu acho que o que a gente tem é vida. A gente tem um país, a gente tem um equilíbrio. Analise o cenário de síndromes respiratórias. O ápice da região sudeste, São Paulo, é em maio, junho. Ali que eles fazem o ápice de gripe, de resfriados. Quando diminui na sudeste, começa no sul. Junho e julho, as menores temperaturas. Então, ali eles fazem o ápice das respiratórias. O centro-oeste, vocês que estão aqui em Brasília, conhecem aquela umidade do ar bem baixa, que racha todas as mucosas, nariz, lábio. O ápice das nossas respiratórias no centro-oeste, agosto, setembro. O nordeste, o ápice das respiratórias, outubro, novembro. Então, nós podemos ter nós não somos, eu costumo dizer que o Brasil é um continente, né? Nós temos diferentes biomas, diferentes climas, diferentes situações. Então, não adianta a gente querer agora fazer um prognóstico de tudo que pode acontecer, típico dos matemáticos. Agora está na hora de nós vermos e atendermos o nosso paciente como um todo e ir vendo caso a caso como é que esse quadro se desenha, sem antecipar, mas sem relaxar em toda aquilo que diz respeito ao suporte e avaliação das semanas epidemiológicas. Aqui nós estamos fazendo para vocês por dia. Pode chegar uma hora que a gente fala, não vamos trabalhar por dia, não vamos trabalhar por semana epidemiológica, fica mais fácil para nós, fica mais fácil para vocês, podemos fazer boletins digitais, tudo muda conforme o cenário. Como nós ainda estamos nessa fase, dá ainda para fazer dessa maneira, mas não existe um plano rígido, não existe uma regra que eu não possa, a partir do momento de discussões amplas, alterar, e nós vamos gradativamente passando por esse período. Boa tarde, Larissa do G1. Eu queria que você esclarecesse melhor se essa quarta suspeita foi atendimento ao médico só pela lesão e se ela passou por algum procedimento cirúrgico ou não, só atendimento mesmo. Não, só atendimento. O que nós temos de informação, mas eu volto a repetir, é um caso que nós ainda temos muito poucas, eu gostaria de ter mais, eu não gosto de deixar nada sem nenhum tipo de explicação. O que nós temos é aquilo que eu falei para vocês, é uma paciente que estava, as informações preliminares assintomática, que ela, no dia 3, dia 3 de março, foi notificado, ela fez São Paulo para Lisboa, dia 21 de fevereiro, 22 de fevereiro, ela foi de Lisboa para Milão. Dia 22 de fevereiro, ela vai de Milão para Dolomitas, via trem. E ela esteve internada num hospital Dolomite Sport Clinic por lesão no ligamento, correção cirúrgica mediante artroscopia. E volta para o Brasil dia 1º de março. Fez o procedimento. Então, imagino assim, ambiente hospitalar,
Né? Não sei, aí já é suposição, eu ainda não tenho essas informações todas. Eu acho importante deixar agora a Secretaria de Saúde de São Paulo dialogar com a família, ver direitinho, ver se alguém da família teve alguma febre, ver se ela teve. Pode ser que ela tenha, sabe, aquelas coisas de, teve rinite, mas é alérgica. Vamos aguardar um pouquinho, ela pode estar num período de incubação, e ela pode apresentar sintomas. Mas aí, por precaução, acho que por conta dessa história, enfim, fez um swab e deu positivo. É um ponto fora da curva para nós. Se ela tivesse ido numa unidade de saúde nossa e falado, eu estou chegando de viagem, blá, 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 nossa conduta qual seria? A senhora teve febre, dor de garganta, mialgia, está com o nariz escorrendo, tem sinais de... Não tenho. Então, aguarde, fique, observe seus sintomas, você está vindo de um local, mas ela não seria um caso suspeito. Né? Como fez, particular, pagou, fez, deu positivo. Se está assintomática, isolamento domiciliar é um ponto fora da curva, é um achado de saúde pública. Tudo no Beneficência Portuguesa. Ela fez o exame na BP, na Beneficência, aí a Beneficência manda para o laboratório privado, o laboratório privado faz o exame, testa positivo, informa a CGLab, que é esse grande conglomerado de dados que a gente tem de laboratório, que está com alta valência para exames positivos. A gente percebe aqui, notifica a BP, notifica-se a secretaria. Eu conversei pessoalmente com o coordenador em São Paulo, o Dr. Davi Wippe, ele mesmo falou, vou olhar, vou ver, eu acho que... E começa-se, então, a partir daquele momento, decifrar esse caso, que são as informações que a gente gosta de dar para vocês, já totalmente completada. Olha, é assim, a família é tantas pessoas contato, vamos monitorar tantos. Isso, como ela vai fazer agora a contraprova do Adolfo Lutz, amanhã pode ter certeza que vocês vão ter, a gente vai ter isso decifrado com todos os senões. Isso é simplesmente para dizer para vocês que a gente está muito sensível, o sistema brasileiro está muito sensível para a percepção. E em isso ocorrendo, aumenta aquilo que a gente tem dito. Olha, você poderia ter uma paciente dessa assintomática, ela estaria indo para todo lugar, tal, e você poderia estar com o vírus transmitindo sustentável sem perceber, que é o que eu acho que aconteceu na China, é o que aconteceu na Itália, é o que aconteceu nos Estados Unidos, que não sabe nem por onde que entrou o vírus. Será que foram o pessoal que veio de Wuhan para cá, quando bloqueou Wuhan? Será que veio pela fronteira do México? Está no Texas, está na Califórnia, está em Washington, está na Flórida, está em Nova York. Assim, vamos trabalhar e vamos monitorar. Se chegar um ponto, a gente fala, vamos monitorar como sindrômico, síndrome de angústia respiratória, o vírus é sustentado, nós não vamos ficar fazendo exame um por um. Nós não vamos fazer igual eles fizeram lá, 30 mil exames positivos para confirmar. Nós vamos fazer para o nexo causal se nós tivermos uma síndrome epidêmica dentro de uma cidade que exija. Como a boa técnica de vigilância, como é recomendado nos livros, pela ciência. Nós não vamos fazer nada sem ciência e recomendação técnica na condução desse assunto. E não vai ter nenhuma informação classificada. Vocês vão trabalhar com tudo que a gente vier, por sendo boa, não sendo boa, vocês vão saber tudo. Vai ser 100% transparente. Souza, do Jornal o Globo. O ministro chegou a falar de um ponto no começo da entrevista, eu queria ver se pudesse detalhar um pouquinho mais. São sobre as críticas que são feitas às ações de contenção do coronavírus em outros países, na China, na Europa. E, por exemplo, internações desnecessárias, suspensão de aulas, de eventos, corridas a hospitais. E eu queria ver, assim, do ponto de vista do Ministério da Saúde, né, em que esses países estão errando e acertando e que o Brasil aqui pretende fazer diferente, né, que se houver, de fato, essa progressão de casos daqui para frente. Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta é porque ontem, salvo engano, vencia o prazo no que foi dado no Diário Oficial para apresentar as propostas das máscaras. Eu queria ver o que foi apresentado, como é que está. O Gabardo vai poder lhe dizer melhor. Nós não temos nenhuma pretensão de dizer se a medida foi acertada ou se foi equivocada. São medidas que se tomam
Não existe engenheiro de obra pronta, né? Depois que está pronto, o cara fala, essa parede podia ser feita para lá, esse pilar mais alto. Nós não temos essa pretensão, não. Nós estamos olhando o hemisfério norte, que está atravessando uma epidemia com múltiplos países, os países tomando as suas medidas de acordo com as suas impressões, e talvez pelo fato da gente estar no hemisfério sul, sabendo que daqui a 30, 20, 40, 60, 90 dias, 120 dias, possamos ter um quadro similar, procurando ver o que efetivamente funcionou e o que não funcionou. Algumas ações funcionaram, outras não funcionaram. Então, nós vamos aprendendo com esses casos para fazer a nossa estratégia. Podemos ter alguma performance melhor ou pior, vamos saber quando isso vai ocorrer. Mas o momento agora é da gente ter o máximo de informação sobre a história natural da doença, sabermos melhor como esse vírus se comporta. A imprensa tem noticiado e a gente prefere ir pela academia, mas ontem saiu que existem 2 cepas de vírus, uma mais branda e uma mais agressiva. Quem é que disse isso? Aonde foi dito isso? Por quem foi dito isso? Com qual análise foi dito isso? Isso se replicou na mão de outros cientistas? Assim que, como a gente tem uma janela, a gente está pegando o máximo possível de informações, né? Quando você tem um adversário, um inimigo numa luta, se você sabe mais informações sobre ele, você tem melhores condições de saber como desviar dos seus golpes ou como fazer uma vacina, um medicamento, etc. Nós estamos nessa fase, nós estamos estudando todas as experiências. O sistema de saúde inglês, que é muito similar ao nosso, é um sistema público, é um sistema de estratégia de saúde da família, é um sistema com hospitais referenciados, contra-referenciados. Nós lemos o plano de contingência deles, nós vimos como eles estão se preparando e é muito similar ao nosso, né? Lá não se descarta, como o nosso não descarta. Nós não descartamos, por exemplo, eventual necessidade de isolamento, de quarentena, nós não descartamos, está ali no nosso arsenal, né? Nós não descartamos suspensão de aula, essas coisas, não, está ali no nosso arsenal. Nós vamos ver como que as coisas se comportam, né? E cada comunidade, cada cidade é diferente. Você conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um comportamento urbanístico totalmente diferente de Curitiba, né? Então, a gente também não pode querer fazer uma receita de bolo no Brasil e querer tratar todo mundo igual. O Acre guarda diferenças de Rondônia, de Pernambuco, de Mato Grosso. Então, vamos deixar com que os estados e os municípios se organizem e vamos dar suporte técnico, suporte científico, suporte de vigilância. Aí vamos dialogar, suporte de recursos que se fizerem necessários para que a gente possa atravessar isso com o máximo de brasilidade, de sistema de saúde coeso, mas sabemos que vamos ser muito estressados caso se repita aquele mesmo formato que já estressou Itália e estressa sistemas de saúde mundo afora. Tá bom? Em relação aos equipamentos de proteção individual... Eu estou cobrando dele todo dia, André. Boa essa pergunta. Nós temos 16 itens que já foram assinados contratos e que talvez até sexta-feira nós já tenhamos as primeiras entregas. Se não ocorrerem até sexta-feira, elas ocorrerão no início da semana que vem. As primeiras entregas de vários desses itens que já temos contrato assinado. Em relação às máscaras e os aventais, nós estamos numa fase agora de negociação com os fornecedores. Qualquer informação que eu der a respeito disso, eu posso estar interferindo no processo de licitação, de avaliação de preços quantitativos, porque nós estamos fracionando isso em várias empresas, eles podem oferecer quantidades parciais da nossa aquisição. Então, por uma questão estratégica, eu não posso antecipar nenhum tipo de informação a respeito da licitação das máscaras e dos aventais. Como?
Mantém. Em 3 semanas estarão entregues. Eu até falei de 2 a 3 semanas. Nós temos ainda 3 inscritos, ministro. Ministro, a minha pergunta é o seguinte: esses casos foram todos até agora na rede privada, né? 3, inclusive do Einstein, que é o hospital de ponta. Queria saber 2 coisas. Uma, isso vai implicar em alguma... Vocês estão conversando com a rede privada por conta disso? Vai implicar em alguma medida extra? Porque até então as reuniões que eu lembro que foram feitas para analisar planos de contingência, eram todas com as secretarias. Eu entendo que faz parte do sistema, mas eu queria saber se tem alguma medida direta, já que está na rede privada, né? Natália, nós já sabíamos no começo que, como os casos seriam eventualmente importados, que quem vai para o exterior e retorna para o Brasil, normalmente são pessoas de poder aquisitivo mais elevado. Né? São pessoas que têm plano de saúde, são pessoas que estão fazendo turismo, são pessoas que estão fazendo negócios. Normalmente a gente já sabia que seria assim. Todas as secretarias monitoraram e informaram e colocaram para a rede privada que eles elevassem ao máximo, fizessem salas de preparo respiratório, fizessem as suas organizações de coleta, EPIs, etc, etc. Na reunião que nós fizemos aquele dia com todos os secretários, com a presença do Ministério Público, que nós fizemos lá na OPAS, eu não sei se você estava presente, mas deve ter percebido que eu convoquei o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que eles na agência soubessem como se organizar em relação a portarias e orientações. Agora, o nosso sistema, ele é único de saúde. E por conta de ser único de saúde, as normas exaradas pelo Ministério, elas atingem, elas são também pertinentes ao sistema privado. Mas isso implica vocês estão pensando em alguma medida adicional, ministro, para essa rede? Algo a mais que vocês vão negociar com a rede privada ou um pedido do Ministério nesse ponto? Só se houver cenários que a gente vê que precise lançar mão de alguma medida mais extrema, mais alguma coisa, mas do contrário não, essa rede vai se organizar dentro da sua lógica privada. Se nós precisarmos de leitos, se nós precisarmos de leitos adicionais, aí nós dialogaremos caso a caso. No nosso plano também é previsto isso, mas não há nada no momento que me leve a fazer nenhuma. Amanhã, lá nessa reunião que a gente chamou setores, eu chamei a Federação Brasileira de Hospitais para que elas possam estar juntas. E chama a atenção, ministro, o fato de 3 dos casos serem no Einstein, que é um hospital de ponta, né? Esse foi Beneficência Portuguesa. Não, esse que ainda está em investigação, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, dos 4, os 3 primeiros são do Einstein. Isso não pode dizer, implicar, ministro, que tem algo que está passando despercebido aí? Tem casos que estão passando despercebidos pela gente? Mas é aquela coisa, Natália, todos eles são turistas de alto poder aquisitivo. Ninguém está esquiando na Itália e que vai chegar e vai falar, eu vou. Mas se for, por exemplo, eu digo para você, se for no Emílio Ribas, o preparo que está lá, o grau de preparo que está lá é tão alto quanto qualquer hospital da rede privada de São Paulo. Acho que isso aí é uma coincidência. O primeiro foi lá, no começo as pessoas ficam assim, daqui a pouco alguém fala assim, lá no Einstein que é bom, lá que faz. As pessoas são assim, né? As pessoas têm essa sensação. Mas está todo mundo, todo o setor, a beneficência, auxílio, todos eles estão preparados. Assim como nossa rede hospitalar e os nossos postos de saúde em São Paulo, estão todos eles devidamente... Está todo mundo preparado para, se chegasse uma pessoa hoje que falasse, estou chegando de Milão, viajei para a Espanha, Milão, fui para a Áustria, fui para a Alemanha, sou colombiano, estou chegando, estou com febre, tosse, mialgia, dor de cabeça e nariz escorrendo. Eu tenho certeza que essa pessoa teria o seu exame devidamente suspeito, ela seria suspeita, teria sido coletado e teria sido feito o exame, e o exame poderia ter dado positivo também na rede pública. A gente não gostaria de ter mais nenhum positivo, mas a gente sabe que a cidade de São Paulo
Nós estamos falando da nossa cidade com uma estrutura muito forte. Vocês cobriram aqui, nesse auditório, no Emílio Ribas, o dia que eu noticiei São Paulo certificou a primeira metrópole mundial a interromper a transmissão vertical do HIV, de mãe para filho. Não se faz um trabalho desse sem ter um sistema de saúde que anda e vai atrás de pessoas em situações de altíssima valência, né? Então, assim, eu não gostaria nunca que fosse em nenhuma cidade, mas se tivesse que ser numa cidade, São Paulo é uma cidade que a gente tem a USP, tem o Adolfo Lutz, tem o Hospital de Clínicas, tem INCOR, temos os nossos maiores especialistas, temos uma capacidade instalada em São Paulo digna de nota. Agora, lógico que se tiver alguma coisa vai estressar, vai. Já passamos por H1N1 dentro de São Paulo, passamos em Porto Alegre, passamos em Mato Grosso do Sul. Eu era secretário municipal de saúde, eu passei por uma epidemia de H1N1. E eu sei o que é, estressa todo o sistema, as pessoas ficam extremamente ansiosas, o jornal todo dia querendo pautar diariamente os casos tal, e pauta mesmo, e vai falando, um óbito aqui, fica todo mundo muito ansioso, mas como toda virose, depois que ela entra em equilíbrio, passa a sazonalidade, a vida tende a voltar para a normalidade. Ministro, só para esclarecer, o senhor falou no início que as pessoas que vêm desses países, que elas fiquem atentas a sinais, sintomas, que elas tenham cautela, mas há uma recomendação específica para que elas fiquem em casa por determinado período? Como fica? Natália, nós não estamos falando em determinar isolamento domiciliar para assintomáticos pelo simples fato de terem viajado para fora do país. Nós estamos dizendo que aquelas pessoas que têm sinais, febre, etc., sim, elas se autocoloquem em isolamento e procurem uma unidade de saúde para saber as orientações, para que a gente possa monitorar os contactantes. O que diverge um pouco é que a Organização Mundial de Saúde continua falando que é caso a caso, país a país. E nós estamos entendendo que não há, que é uma coisa quase continental. Eu não tenho como pegar um voo que sai da Europa e falar se ele está saindo pela Romênia, ele é menos problemático do que se ele estiver saindo pela, sei lá, outro país, lá, Macedônia. É muito difícil da gente chegar e dizer, olha, a procedência é essa. Esses aviões têm mais de 250 lugares e eles vêm ali gente de todos os lugares do mundo no mesmo espaço por voos de 12 horas, 10 horas, 14 horas. Então, assim, enquanto a Organização Mundial de Saúde não fala que, olha, está pandêmico, a gente vai ficar apelando para o bom senso. Países em que você tem uma transmissão muito intensa, como parece estar acontecendo agora na Itália, e a gente faz o mesmo pedido de franqueza com os dados que o Brasil está tendo e transparência absoluta, a gente pede para todos os países, porque o que mais salva vidas é informação nesse momento. E você fazer bom uso da informação, né? E você saber os cuidados que você tem que ter caso você tenha estado num local de altíssima transmissão, que você tenha o bom senso de saber que você tem uma probabilidade. Acho que, por exemplo, eu não conheço o caso dessa paciente de 13 anos, mas se eu tivesse uma filha minha de 13 anos, que eu tivesse ido, vamos supor que tenha sido isso, que eu não sei se tivesse ido com ela para uma estação de esqui na Itália, tivesse machucado o joelho, tivesse saído, ido para um hospital, me submetido a uma cirurgia e tivesse chegado no Brasil, eu teria um cuidado muito intenso, porque o hospital não é local para você frequentar, a não ser que seja necessário. Ninguém vai passear num hospital, na verdade. Então, eu acho assim, é bom senso, um caso desse é bom senso. Agora, tem que ver em que circunstância isso se deu, eu não tenho os elementos todos, estou fazendo aqui suposições, mas ela pode estar agora exatamente no período de incubação. Vamos ver o resultado do Adolfo Lutz e ver como é que a gente vai classificar o caso após hoje à noite. Deixa eu fazer uma pergunta.
Claro, Daniela, por favor. Natália, eu queria só fazer um complemento, que o primeiro caso suspeito que a gente teve no Brasil foi no hospital público, né? Foi em Belo Horizonte, deu negativo para o primeiro caso suspeito. Se a gente olha a quantidade de casos suspeitos que a gente ainda tem, a grande maioria desses casos que estão sendo captados pelo sistema, como o ministro colocou, a vigilância está extremamente sensível. Cada vez que a gente amplia o nosso conceito de caso suspeito, amplia-se o número de países, a gente vai ter uma sensibilidade maior e um número de casos suspeitos maior. A gente está tendo a confirmação de apenas 3 casos nesse universo de casos suspeitos, que a grande maioria desses casos estão no Sistema Único de Saúde, está na rede privada, na rede pública. Só que os casos que estão dando confirmados, como o ministro bem colocou, estão vindo importados e tem uma característica de população que acaba tendo um atendimento em hospital privado. Mas é importante da gente colocar que a gente não teve 3 casos suspeitos e essas 3 confirmações em hospital privado apenas. A grande maioria está sendo captada pelo nosso sistema público, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Sim, a gente espera, os nossos números, nós estamos trabalhando com todo mundo, é o que eu falo. A ordem de suspeição, ela vale para o médico particular, num consultório particular, ele está submetido à mesma regra de notificação, ele pode estar em São Paulo, no Einstein, ele pode estar em Brasília ou em Maracaju, ou ele está na mesma regra. Todas as secretarias municipais de saúde do Brasil receberam. O Conselho Federal de Medicina já está orientado. Todas as pessoas que trabalham em saúde são notificadoras. Nós não temos nenhuma pessoa que possa alegar hoje desconhecimento dos casos. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui bem atípico. Um paciente da ortopedia, que é a minha área. Muita gente brinca que os ortopedistas não são muito cientistas, né? Agora estão em alta. Agora eles estão em alta. Mas, enfim, vamos supor que eu chegue, o paciente chegue para mim com essa lesão de ligamento aí do joelho, falando, olha, machuquei o joelho lá esquiando e estou chegando com a lesão do ligamento. Estou chegando aqui em São Paulo hoje, segunda, terça-feira, e eu vejo que é cirúrgico. Chegou quando? Domingo. Eu não marco uma cirurgia eletiva antes de esperar o período. Já pensou se eu coloco o meu paciente, faço uma anestesia, entro para dentro do centro cirúrgico, faço uma cirurgia e o paciente está naquele período de incubação? Então, esse ortopedista, ele também tem que saber tudo o que está acontecendo. E pelo volume de imprensa que está tendo aí, está todo mundo para lá de informado, esse pessoal da área médica e da área hospitalar. E de unidades de saúde, de CAPES, e pessoal que trabalha com... Nós temos, olha, em dezembro, me perguntou aqui o colega da imprensa, de recursos. Nesse mesmo auditório aqui, no dia 12 de dezembro, 14 de dezembro, nós habilitamos 100% de todos os serviços. Deu 1 bilhão e tantos milhões, acho que foi 1 bilhão e 600 milhões, de uma vez só. Né? Todo atendimento domiciliar, toda a rede de saúde mental, tudo que estava de 2014, 15, 16, 17, 18, todos os leitos de CTI foram 1.000, se não me engano, eu posso estar falando errado, mas acho que foram 1.100, 1.100 e poucos leitos habilitados. Nós estamos com o setor bem em dia, né? Então... E essa habilitação, ela já entra no nosso custeio mês a mês. Boa tarde, Jaqueline Fonseca, da Rede Internacional de Televisão. Eu queria saber quantas pessoas estão sendo monitoradas por conta desse caso confirmado em São Paulo. E queria também... Volto a repetir. Esses casos entraram no nosso boletim agora, por volta das 2 horas, 3 horas da tarde. As informações que nós temos são essas. Aquilo que eu disse para vocês. Quem vai consolidar esses dados são as secretarias. Então, eles estão agora exatamente fazendo essa sua pergunta, que é a mesma que a gente faz. Eu espero que a gente possa amanhã dizer essa informação, mas nós estamos dando esse caso aqui para vocês já, que é para vocês já trabalharem com a informação a mesma que a gente tem. Eu não tenho informação adicional disso que eu disse aqui, tá?
E eu queria saber também dessa reunião que o senhor falou que vai acontecer amanhã, que horário que vai ser e exatamente o objetivo dela, porque o senhor mencionou subnotificações. Ela começa às 9 horas da manhã e não tem hora para terminar, é o dia todo. Ela já tinha sido, os convites já tinham sido feitos fora, não é por conta disso daqui, são pessoas de todas as sociedades brasileiras envolvidas, tem gente que é de Minas, tem gente que é de São Paulo, então vai ser uma grande confluência, né? A Daniela pode falar para vocês melhores, ela que está lá na Diretoria Geral da Vigilância e Emergência em Saúde Pública. Daniela é uma veterana do SUS. Brumadinho, para vocês terem uma ideia, quando me avisaram, tinha mais ou menos 1h30 que a barragem tinha rompido. Eu estava numa reunião, falaram, rompeu uma barragem. Ela coordena as operações de emergência lá do nosso COI. E ela já tinha, esse setor permanente já tinha reservado leitos hospitalares, já tinha designado as ambulâncias, já tinha feito aproximadamente 10 minutos, 8 minutos, foi a primeira unidade do Brasil a disparar uma ação coordenada, foi essa coordenação de serviço que a Daniela está. Então, podem explorá-la bem, porque ela é guerreira, tem um medo desse povo sabido que eu vou te contar. Só uma mulher daria conta de fazer, né? Elas tomam muitas decisões, é muito assunto ao mesmo tempo. 2 cérebros. Né? E eu, no final, a última palavra sempre é minha. Eu falo sim, senhora, mas eu pergunto bastante antes de falar sim, senhora. Olha, a reunião de amanhã, a gente já vinha trabalhando nessa ideia de fazer uma reunião com os especialistas, porque quando a gente trata, como o ministro vem colocando claramente, apesar do coronavírus já existir há muitos anos, nós estamos trabalhando com um cenário de um novo coronavírus. Isso traz para a gente uma incerteza muito grande do comportamento, o que vai acontecer no Brasil, enfim, como é que a gente... O nosso objetivo é se preparar sempre da melhor maneira possível, com a melhor evidência científica possível. E, por muitas vezes, a gente precisa de vários temas, estabelecer consensos com os especialistas. Então, nosso papel como Ministério da Saúde é ter essa escuta sensível, nós vamos ter a participação também de CONAS, CONASEMS, para trazer essa realidade dos estados e dos municípios, mas nosso objetivo maior é trabalhar na lógica da prevenção. A gente, enquanto puder trabalhar na prevenção para que não ocorram, né, a gente não chegue num surto, numa epidemia, esse é o nosso objetivo maior. Mas, como o ministro colocou, o nosso plano de contingência, ele é um plano que ele é elástico. Então, a gente pode ter uma magnitude maior dessa epidemia ou a gente pode conter e não ter uma epidemia tão grande como a gente está vendo em outros países na região norte. Então, amanhã o que a gente vai trabalhar, basicamente, em 4 frentes, onde a gente vai trabalhar o eixo de detecção, monitoramento, resposta e comunicação, que são os eixos que a gente tem em qualquer emergência, mas com as especificidades agora para o coronavírus e buscando sair com consensos, como o ministro colocou, se existe algum consenso para tratamento, algo que a gente possa utilizar caso a gente tenha essa introdução no país. Nosso objetivo maior amanhã é esse. Só para corrigir os números que o pessoal já me mandou aqui, a habilitação de dezembro foi 1,2 bilhão, sendo 1.990 leitos, 600 de UTI. Oi, Maria Eduarda, do Correio Brasiliense. Eu queria entender melhor esses testes que são feitos em laboratórios particulares. Eles sempre vão precisar de uma contraprova nesses laboratórios, referência do Ministério da Saúde? Como é que está funcionando isso? Aqueles que adotam o mesmo padrão de teste nosso, nós adotamos, a gente já mais ou menos abordou um padrão de teste que é da Alemanha. Então, o nosso primeiro laboratório, que a gente fez o padrão ouro, foi a Fiocruz. Aí a Fiocruz fez o padrão ouro, Oswaldo Lutz, e fez o padrão ouro do Evandro Chagas. Aí nós fizemos já o padrão ouro do Goiânia, com esse padrão. Isso não impede de um laboratório qualquer adotar o seu teste. Ele pode adotar de outro lugar, ele pode adotar um teste que ele queira fazer, um teste americano, sei lá, um teste da Argélia, aonde for. O que nos preocupa é a gente ter o falso positivo ou o falso negativo. Então, a gente quer ter um padrão de confiabilidade. Então, o primeiro teste que a gente faz, quando é adotado o mesmo padrão nosso, a gente recheca o teste
e fala, ok, bateu com o nosso, mesma titulagem, bateu igual. Eles têm lá os critérios deles, ó, bateu igual. A gente fala, ok, a partir de agora, se você fizer e der positivo, eu não vou mais fazer contraprova, ok? Agora, se você fizer e eu fizer, e o seu deu positivo, o meu deu negativo, o meu vai prevalecer. Entendi. Senão, eu posso até mandar um tertius para falar, então eu vou fazer com outro meu para saber se bate ou não bate. Mas, para fins de certificação, eu tenho que ter um guide, eu tenho que ter um ponto de referência. Isso não quer dizer, e podem acontecer exames que não batem? Podem. Até agora, como foram feitos na iniciativa privada, bateram com o nosso. Né? O exame lá do Einstein, o primeiro nós fizemos a contraprova, o segundo, no Einstein, nós já não fizemos. Esse é o primeiro da BP, ela mandou para um laboratório privado, nós vamos fazer. Bateu positivo, daqui para frente não faço mais. Se tiver de algum outro lugar, olha, mandei fazer, deu positivo, vou mandar fazer no meu laboratório de referência. Se bater, ok, você continua. Entendi. Uma outra pergunta é sobre esses detalhes desses casos suspeitos no DF. Tem algum detalhe? Se tem algum caso internado? Aí eu te peço que vocês, quando vocês pedirem detalhes, porque como a gente agora colocou para as secretarias estaduais, a gente só está consolidando. A gente já não está naquela fase que a gente veio quando a gente centralizou. Agora a gente já descentralizou, a gente só vai consolidar e passar as informações que chegam das secretarias estaduais. Então a gente não tem informações adicionais, tá? Ok? Obrigado, gente. Do Einstein, né? Chegou hoje, o Einstein já apresenta o resultado, vai ser assim? Não, porque o do Einstein não precisa de contraprova. Vamos supor se esse outro lá da BP lá, da menina que viajou. Vamos supor que ela tivesse feito e o laboratório privado já tivesse sido habilitado. Eu já teria colocado como caso confirmado. Eu digo, ministro, se ele começou a se sentir mal hoje, febre, tosse, foi o Einstein já fez o exame clínico. Isso, nós também. A gente roda a placa de vírus gerais, né, que são nosso painel de vírus do SUS é grande. Nós temos um painel de vírus pesado. Então, a gente roda 21, acho. 21 vírus. Bom. A grande maioria dos nossos casos bate nos 21 vírus, porque nós não estamos circulando coronavírus aqui. Então, a gente já descarta de cara. Ó, bateu influenza B, bateu esse, bateu aquele. Ó, não é, descarta. Opa, rodei um painel, deu 21 negativo, vou fazer agora o específico. Pode ser corona. E já aconteceu da gente rodar os 21, rodar a corona e continuar negativo, e depois a gente fez cultura, mandou estressar e encontramos aquele picorona, um nome lá que é uma raridade e tal, mas rinovírus, que são esses de resfriado, é os borbotões nos nossos testes, por isso que a gente também descarta rápido. Agora, é rodar a placa. A gente roda a placa na mesma velocidade. Não tem diferença nenhuma. Então, o Adolfo Lutz também não deve demorar muito. Não. O Adolfo Lutz, em 4 horas, ele vai nos dar o resultado. 4 a 6 horas, ele vai... Na vez passada, ele já deu. O problema é que era terça-feira de carnaval, era 9h30, 10 horas da noite. Eu não ia chamar vocês aqui à meia-noite para isso. Nós chamamos outro dia de manhã, aí ficou essa sensação. Pô, o Adolfo Lutz demorou. Não, o Adolfo Lutz nos entregou o resultado na terça-feira à noite de carnaval. Estava todo mundo de plantão, todo mundo trabalhando e o padrão é top. Renato, bota na linha de transmissão, se confirmar, né? Porque a gente pode dar... Sim. Se eventualmente, assim que... E quando eles confirmarem, eu acho que é o Marcos Quito. O Marcos Quito foi o enfermeiro que é um dos melhores técnicos de vigilância do Brasil, que foi na delegação, foi lá na China buscar o povo de Wuhan.
Esse danado que está aqui na frente. Não vão correr dele, não, tá tranquilo. Não precisa correr, não. Mas o Marcos Quito também, ele tem plaquinha de patrimônio do SUS enferrujada, assim. Acho que ele tem mais tempo de SUS que a Zuleide de Globo. O caso da menina é acessibilidade do sistema ou é um golpe de sorte mesmo? Eu acho que é um ponto fora da curva. O sistema jamais detectaria essa menina, porque ela não tem, ela não encaixaria. Por isso é que eu falo, essa coisa da gente acreditar somente no caso confirmado, etc., que é do jeito que a Organização Mundial da Saúde está tocando, para mim é o pano de fundo desses países que de uma hora para outra falam assim, aumentou o número de casos, tenho 9 óbitos. Porque essas coisas vão acontecendo. Esses pacientes que, estou no período de incubação, fui em tal lugar, fui numa festa, fui numa aula, sei lá, de balé, namorei um, agora tem um negócio de ficar, né? Ficou com 5 na festa, eu não sei, mas enfim, diz que existe, na minha época não tinha, eu sempre pedi em namoro, era um de cada vez. Mas enfim, agora diz que tem. Se isso acontece, como é que você faz? Aí os casos acabam aumentando, porque é respiratório. Os pacientes que começam a chegar no hospital, começam a chegar os graves. Os graves internam e os graves têm letalidade. Acabam que as sociedades no mundo afora, aconteceu na China, aconteceu na Coreia, aconteceu no Japão, aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, abre-se falando 3 óbitos, 4 óbitos, 6 óbitos, dá uma sensação na população de que, olha, chegou e já chegou, é um dos motores do pânico, a falta de entendimento de que viroses respiratórias se comportam assim. Os números são sempre muito maiores do que os confirmados caso a caso, não existe marcação homem a homem. Aqueles que gostam de acompanhar futebol, aqui tem se bem que as meninas hoje também têm as melhores analistas de futebol hoje são mulheres, mas existe uma coisa que fala assim, marcação individual e marcação por zona. Então o time adotou uma marca, é quando os jogadores marcam uma região do gramado. E a marcação individual, homem a homem, você marca o número 4, você é o número 3, você é o número 2. Nós estamos mais ou menos assim. Mas e a marcação individual para um vírus é igual você botar a marcação individual com o Neymar. Ele vai driblar 1, 2, 3 e vai desorganizar. Então, nós estamos falando, é melhor uma marcação por região, por zona. Vamos fazer vigilância, vamos fazer nexo epidemiológico. É mais inteligente, nos parece mais inteligente. Mas não somos donos da verdade, não. Vamos submeter isso, vamos conversar com todo mundo amanhã e vamos conversar também com os outros países, vamos aprender com os outros países. Eles estão vivendo o drama, a epidemia. Nós não, nós estamos hoje ainda numa situação de poder nos preparar um pouco para algo que pode ser uma transmissão sustentável intensa no Brasil. Só a última coisa permitida, ministro, o que intriga nesse caso é que é na direção contrária da orientação do Ministério. Testar uma pessoa que não manifesta sintoma apenas porque ela veio de um destino suspeito. Então, E nós não vamos testar todas as pessoas que vieram de um voo internacional, mesmo que seja uma pandemia, que esteja em todos os países, nós não vamos parar no aeroporto e falar, bom dia, tudo bem, queria testar o senhor, porque significa que isso é totalmente ineficaz, você já assume que você tem um vírus circulando e passa para a fase de, vamos ver onde vai acontecer para a gente atender, vamos concentrar os nossos esforços para atender. Isto é um ponto fora da curva. Agora, é interessante? Até porque, vamos ver, se ela deu positivo na segunda-feira, né, testou, sei lá, chegou do... Vamos ver quanto tempo que primeiro vamos aguardar, ver se confirma. Confirmou. Ótimo. Vamos ver quanto tempo que é o período de incubação? Vamos ver como é que começa? Então, agora nós vamos marcar assim, termômetro. Nós queremos, nós vamos também. Ela vira exatamente. Será que é uma paciente jovem, né? Ígida? Nós não tivemos nenhum caso de óbito em paciente jovem. Então, nós vamos acompanhar, vamos ver como vai ser o comportamento disso. Nós vamos aprender também. Nós somos todos aprendizes desse novo coronavírus. Gente, muito obrigado. Eu vim hoje, o Wanderson está em
Foi Fortaleza, no Ceará. Então, por isso veio a Daniela. O Gabardo tem que nos dar conta das máscaras, conforme o André perguntou, e isso aí. Obrigado.